Vamos rodar aqui diretamente agora de Porto Alegre para falar com ele, com o nosso filósofo da CVC, Fernando Conrado, que está hoje no Sul, aqui no Brasil. Vamos falar tudo sobre o que está acontecendo. Ele manja de Talibã, ele manja de política, ele é um filósofo. Uma salva de palmas para ele. Fernando Conrado. Fala com Radex. Senhores, muito obrigado pela salva de palmas. E aí eu vou parabenizar o Emílio pelo seu aniversário. E hoje também é meu aniversário, senhores. Então, muito obrigado pela salva de palmas também. Só que como eu ainda estou nesse início, estou trabalhando, né? Eu falei parabéns. Parabéns. Olha o Fernandão. Nessa data. Fernandão, parabéns. Você é um cara parceiraço nosso. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. A presidenta te deu um feliz aniversário. É inacreditável, presidenta. Olha o que o Brasil viveu, cara. Olha só. Que acabou esse negócio. Leoninos que fazem aniversário em agosto. Nós temos Emílio Surita, Conradex e Zezé de Camargo. E a mãe da Kalina. E a mãe da Kalinão e a mãe da Kalina. E a mãe da Kalina. Dona Esther. Bom, brincadeiras à parte, o bicho tá pegando no mundo e só um cara que tem essa visão, essa percepção pode nos ajudar nesse momento. Aqui a gente é um belíssimo de um Zé Pitaco. O que a gente faz? Posta na rede social, dá um comentário. Hashtag Viva o SUS. Viva o SUS. A gente põe Viva o SUS, inclusive, lá pro Talibã, que a gente nem sabe, tão sem máscara. Você que tá acompanhando e a gente vê essa polarização, inclusive sobre esse assunto, o que você tá achando da história agora? Que a gente, tá pegando muito fogo isso daí, e a gente vê de novo a mídia dando dois tipos de notícias. Isso você consegue observar bem, né, Conrado? Bem claro. Tu sabes, Zuki, antes de mais nada, parabéns pela entrevista anterior aí, um veterano de guerra, contar essas informações direto, né? Olha só, o Obama já sabia que o Osama Bin Laden estava morto, só falou na época das eleições. Daí tu começa a ver a manipulação da informação, como ela ocorre. Meus amigos, o que ficou claro nesse episódio do Afeganistão é que o governo Bin Laden, o governo do Biden chega ao poder com todo o seu discurso de amor, seu discurso luta pelo igualitarismo, luta pela liberdade, vidas importam. Só que a gente vê que todas essas ideias abstratas dele no mundo real não é o que existe. A primeira coisa que o Biden faz agora, no momento que ele retira as tropas de uma vez só lá do Afeganistão para levar aos Estados Unidos, ele está deixando todo o povo afegão na mão. Deixando para a morte, deixando para a tortura, deixando para o desgaste, para procurar aí as principais vantagens para os Estados Unidos. Então, o que a gente enxerga nesse episódio, eu não vejo ninguém comentando, é essa grande hipocrisia da esquerda, essa grande hipocrisia do Partido Liberal americano, essa grande hipocrisia dessa visão de mundo mais ligada ao coletivismo, mais ligada ao progressismo, que faz um discurso falando uma coisa e na hora do vamos ver do mundo real faz completamente outra. As imagens que nós temos da população desesperada, querendo sair de Cabul, caindo dos aviões, aquilo ali é extremamente chocante. E aí nós temos que prestar atenção num grande fato. Os Estados Unidos estão deixando... Olha só, senhores. Os Estados Unidos começou essa guerra no Afeganistão para pegar o Bin Laden há 20 anos atrás. Morrem mais soldados do Afeganistão por ano do que morreu de todo o contingente das tropas da OTAN nos últimos 20 anos. Tá? Então, olha só, eles estão saindo de lá, deixando armas de última geração, deixando veículos táticos, deixando helicópteros, né, os Black Hawks, deixando aviões de guerra, ou seja, eles estão criando para o Talibã, deixando uma força, um potencial bélico tão grande que está transformando agora o Talibã, um grupo terrorista, num grupo terrorista com poder bélico e com poder aéreo. A gente não teve isso na história ainda. Vocês percebem quão grave é isso? E aí eu me questiono por que eles estão fazendo isso. O que está por trás de tudo isso? Aí tem duas visões de mundo. A primeira delas é aquela que a gente viu no Rambo 3. Você se lembra do Rambo 3 no filme? Claro. No Rambo 3, o filme é dedicado ao brioso povo do Afeganistão. Porque os comunistas da Rússia queriam pegar o Afeganistão e o Rambo vai ajudar o Afeganistão para salvar o coronel Trotsky. Ele se junta ao afegão, né, ao povo do Afeganistão, para atacar os próprios comunistas russos. E isso foi o que aconteceu na verdade. Eles chegaram lá, armaram o Talibã
Talibã que não existia, eles eram os estudantes rebelados, os Black Blocs do Afeganistão, pegaram as armas e acabaram crescendo e atacando os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos passam atacando o maior símbolo americano, que é Nova York. E aí os Estados Unidos passam a atacar o Afeganistão como um todo. Agora, ao meu ver, tem duas coisas acontecendo. Uma delas a gente sabe que a questão da doença, da pandemia já está caindo lá nos Estados Unidos. Na Austrália, tu tá vendo que está tudo fechado, né? Mas lá nos Estados Unidos está caindo e eles precisam achar um novo inimigo comum, né? Então, por que não fomentar o próprio Talibã para se tornar novamente o inimigo comum, para que eles tenham que unir todo o seu exército, gastar mais investimento, já que a gente sabe que a guerra gera emprego e aumenta a produção, e voltar a atacar eles no futuro, ter esse inimigo comum. E um outro ponto que eu vi que o Marinho estava questionando ali também, é dos interesses da China. Os interesses da China, Marinho, eles não se seguram tão somente em tomar conta do mercado afegão, vamos dizer assim, das pedras preciosas, dos metais raros que eles têm lá, mas também, senhores, vale a pena a gente lembrar isso para as pessoas que estão nos ouvindo talvez não saibam, a China tem um programa de controle da logística mundial chamado One Belt, One Road. O que eles estão fazendo? É um cinturão e uma rota única. Para vocês terem ideia, senhores, até o ano de 2049, a China pretende ter todo mundo interligado, de modo que um trem saia da China e dê a volta ao mundo e chegue na China novamente. Se isso não for possível, que alguma pequena rota marítima consiga chegar nesse ponto. Para as pessoas terem ideia, desde o ano de 2015, existe um trem que parte de maneira ininterrupta, desde Madrid, na Espanha, até a China. Então, um grande ganho que se teria, e é o porquê de existir essa aproximação da China com o Afeganistão, concordar com o Talibã, essas coisas, era fomentar o Talibã para poder utilizar o território do Afeganistão como um ponto, um atalho para chegar à China de maneira mais rápida, gerando mais dinheiro e mais força. Então, ao meu ver também, agora fazendo uma análise em relações internacionais futura, isso aí o tempo vai dizer quem é que está certo e quem está errado, ao meu ver os Estados Unidos, porque olha só, senhores, os Estados Unidos é a maior inteligência do mundo. A CIA é a maior inteligência do mundo. Esses caras sabem tudo, não existe novidade, né? Então, quando o Biden tira as suas tropas dos Estados Unidos, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Nada ali é feito à toa. E é por isso que eu digo que eles estão fritando a população do Afeganistão. Por quê? Porque agora eles estão deixando o Talibã empoderado. Eles estão deixando o Talibã com armas, com exército, com força, com controle do Estado. E aí, se antes o Talibã fraco tinha que procurar negociações com a China, por exemplo, para enfrentar os americanos que estavam no seu território, né, sem armas, sem nada, agora não mais. Agora o Talibã está forte, o Talibã tem armas, o Talibã tem veículos táticos, o Talibã tem helicópteros, o Talibã tem mísseis. Então agora o Talibã está cada vez mais forte. E aí, do ponto de vista da China, será que ela vai querer manter as mesmas relações? Como é que ela vai enxergar? O Talibã vai ser mais moderado, não vai ser mais moderado? O Talibã vai se sentir mais poderoso agora que chegou no poder novamente, que tem força para o seu exército? A relação fica conturbada com a China para ter esse controle da logística mundial. Porque quem tiver o controle da logística mundial domina o mercado global. Então, esse ponto aí vale a pena a gente deixar uma antena ligada, deixar esse fato no nosso radar, porque, ao meu ver, analisando, isso aqui tem muito mais chances dessa manobra dos Estados Unidos estar surgindo como uma retaliação, um aparelhamento do Talibã para trazer um confronto, trazer uma pedra no sapato da China, nas ambições da China de criar o One Belt, One Road, do que qualquer outra coisa. Mas, Conrado, nessa questão aí da relação da China com o Talibã e tudo mais, eles não conseguem enxergar que na visão dos extremistas lá do Talibã, eles também são os infiéis aí? E até que ponto chega essa negociata? Porque eu estava lendo também a respeito da Índia também, que eles também têm um grupo meio secreto que negocia com os caras lá. Como que fica agora essa questão aí, hein? Porque agora há pouco o nosso convidado falou a respeito que ninguém sabe, tem que esperar 6 meses para saber se vão ser bem extremistas como eram, se é um grupo mais moderado. Na sua visão, o que você acha que vai acontecer? Assim, Morgado, antes de mais nada, a China não tem nada de infiel, né? A China não tem uma religião própria
em relação ao cristianismo, tá? O cristianismo, os cristãos são perseguidos na China também. Então, e aí que tu tá numa guerra, tu tem que bater em alguém mais forte que tu vai achar teus aliados. E o aliado do Talibã nessas negociações era a China. Imagina só a China chegando no Afeganistão, colocando toda essa infraestrutura e deixando o Talibã como escravo, deixando em débito, tendo uma relação de clientelismo com o povo, com o Estado afegão. Agora isso aí se quebra. No momento que tu era, imagina o exército afegão, o Talibã, tá, que já tomou tudo, porque assim, de uma hora para outra foi tomado. Isso aí o Biden, em junho, dizia, não vai acontecer, nós temos as informações que o Talibã não está preparado para atacar, o Talibã são somente 75 mil soldados, o exército afegão são 300 mil soldados. Em 24 horas o Talibã tomou conta do Afeganistão, tomou conta de tudo. Então, o que eu te digo, Morgado, nesse aspecto, eu acredito que o Talibã não vai ser tão moderado assim, e aí vocês vão ver narrativas em toda a imprensa dizendo, não, o Talibã não é tão mal assim, não, o Talibã não faz isso, meus amigos. Talibã é fundamentalismo religioso, jogar homossexuais dos prédios e mutilar as mulheres cortando o ímã fora. Não é brincadeira. Conrado, até nesse assunto, desculpa te interromper. Deixa eu falar. Vai lá, não, só sobre esse assunto. Quer que ele termine? Por favor. Termina, desculpa. Pode seguir. Não, eu tô só falando para as pessoas que todo mundo acredita, o Talibã são bonzinhos, é uma visão de mundo. Não tem isso aí, senhores, é uma outra visão. Todo cristão é um infiel para eles, como o próprio soldado contou ali, que eles não aceitam uma visão dessa posição do homem perto do seu Deus, é uma visão diferente de mundo, né? Mas só as práticas culturais são completamente contra todos os direitos humanos, contra todas as liberdades, contra todo o amor e contra todo o igualitarismo que a esquerda pretende colocar no mundo. E aí tu vê o quê? Essa hipocrisia nas ações da esquerda, nas ações do Partido Liberal, do Partido Democrata, que é o partido do Biden, fazendo algo completamente contra do que havia sido promovido e pensado pelo seu antecessor, o Donald Trump. Boa. Deixa eu só complementar o que você está falando, porque, você é um cara que viaja pra caramba, inclusive quando você vai fazer seu curso, você se preocupa com a parte cultural, psicológica, você vai entender o que é a civilização, e você faz isso muito bem. Nesse assunto que você está falando, como as mulheres podem se prejudicar lá no Afeganistão, porque eu estava vendo uma matéria, cara, e estava colocando aqui de novo nesse discurso que fica polarizado, cara, acho que em 1989, antes disso as mulheres eram 70% das professoras, 50% eram estudantes universitárias e 15% estavam no poder legislativo, eram livres para poder votar. O que acontece agora com a tomada deles? Meus amigos, olha só, isso aí acontece em todo o mundo árabe, tá? Quando a gente tem o início dos sistemas dos ayatolás lá nos anos 70, com Khomeini em 79, no Irã, por exemplo, as mulheres eram livres para estudar como quiserem, se vestir como quiserem. Agora não, elas são obrigadas a se sujeitarem a uma lei muito mais radical que corta os seus direitos, que corta a sua liberdade. No Egito, por exemplo, quando a gente teve a Primavera Árabe, Primavera Árabe para o povo não foi Primavera Árabe, foi primavera para os árabes que são radicais. O povo em si teve, e isso aí conversando com o pessoal do Egito, eles diziam, cara, olha só, minha mulher podia usar o cabelo de fora, minha mulher poderia usar uma manga mais curta, eu acho lindo o cabelo da minha mulher. A partir da tomada dos árabes no poder, ela teve que usar véu o tempo todo, ficar coberta o tempo todo. Então o povo em si, que não tem uma conexão muito íntima com a religião e com os hábitos, ele está sofrendo. E é isso que nós vamos ver acontecer mais uma vez lá no Afeganistão. É por isso que a gente tem que olhar o presente com os olhos do passado para assim enxergar o futuro. É por isso que as previsões que eu faço, normalmente eu as acerto. Por quê? Porque isso já aconteceu. A gente já viu acontecer no Irã, a gente já viu acontecer no Egito e a gente vai ver agora mais uma vez no Afeganistão. Não é à toa que a foto mais simbólica para mim já foi do primeiro dia, o pessoal do Talibã pintando todos os quadros, propagandas, vitrine de loja, marketing, que mostravam mulheres de vestido, de noiva, mesmo tapada com véu, na tradição árabe, mas que mostravam um pouco mais da feminilidade. Vocês entendem? Só de não estar com o rosto tapado, a foto já era fechada. Então essa é a grande realidade que nós teremos lá. Um regime muito mais opressor,
principalmente para as mulheres, que são consideradas cidadãos de segunda categoria. No mundo árabe, para quem visita, tu sabe, tu tem 2 filas, tem fila para homem e fila para mulher. Não é essa Disneylândia que vocês acham. Então, quando a gente vê alguém defendendo esse tipo de visão de mundo mais radical, não faz sentido nenhum para mim. E a gente vê muita gente da esquerda, mais vinculada ao coletivismo, ao progressismo, defendendo uma visão de mundo assim, completamente cerceadora de liberdades. Boa. Ô Conrado, se você me permitir, a gente vai fazer um intervalinho aqui rapidamente. Claro. Você continua com a gente, porque temos mais perguntas aqui. Claro, então, para é o seguinte, break na rede. Pode colocar? Jovem Pan! Jovem Pan! Continuamos aqui na internet, nesse papo mais descontraído, que a gente pode falar coisas que a gente não poderia. Sim, por exemplo, Sami, qual é uma palavra que vem na sua cabeça que você não falaria ao vivo na Panflix? E só pra internet. Virilha. Virilha. Toba é uma palavra que a gente tá com a toba na mão, né? O Alba tá com a tobinha na mão e ele tem uma pergunta agora. Conradão, o que me chamou a atenção foi uma repórter da CNN falando o seguinte: eles estão cantando o fim da América, mas são amigáveis. Então eu queria entender até onde vai a complacência do Ocidente, até onde vai abrindo a porta para um cara que quer destruir a sua casa. Até onde vai isso aí e como é possível combater isso aí dessa forma. Cara, mas é que tá, cara, não é complacência do Ocidente, é complacência da esquerda, é complacência do coletivismo. Nenhum dos pessoas normais, habituadas, não aceitam isso, são contra, a minha visão de mundo é completamente contra isso. E aposto que da bancada aí ninguém concorda com o cerceamento dos direitos das mulheres, com a mutilação dos direitos do ímen das mulheres para não terem prazer sexual. O Egito é o país que mais mutila mulheres do mundo. É inacreditável que a gente vive nessa realidade. E, senhores, se algum dia nós tivemos, agora para a gente ver dessa luta do Ocidente, né? Quiçá, se nós não tivéssemos as cruzadas lá no século XI em diante, nós não teríamos o mundo todo, até hoje o Brasil, jogando homossexuais de prédios e mutilando o ímen das mulheres. Imagina se a gente, por isso que a gente tem que lutar contra isso. Quando o fuzileiro conversou aqui antes, os Estados Unidos foram pra guerra e o mundo não ajudou. Cara, com todo o respeito ao fuzileiro, mas é uma ingenuidade. Meu amigo, a Europa não ajudou porque a Europa já tem os muçulmanos tomando conta do seu território. O prefeito de Londres é muçulmano. É outra realidade. Qualquer lugar que tu vai, tem praticamente mais muçulmanos do que cidadão habitual. E tomando conta e tendo cada vez mais filhos. Os alemães têm média de 0,1 filho por casal, tem menos, né? Tá decrescente a população, e o mundo árabe colocando 5, 6 filhos. Então, no longo prazo, vai ter muito mais árabe, muito mais rápido na Europa, que é o que a gente já vê, se tu percorre o mundo, enxerga as coisas aonde as coisas aconteceram, já tá dominando. É por isso que tu não tem o apoio desses países no decorrer desses 20 anos, pela OTAN. Então, a realidade é muito clara. Mas é um assunto delicado também, né? Obviamente que não é todo árabe que é terrorista, né? E tem os fundamentalistas, e aí isso é um problema que a Europa vive, né? É bom falar sobre xenofobia, que o cara vai lá... Olha só. Então, pode ir. Mas, senhores, por exemplo, na Alemanha existem escolas para estrangeiros, tá? Quando tu chega na Alemanha, tu vai morar lá, tu quer pedir para ficar por lá... Eles têm escola para estrangeiros, para que tu entenda os hábitos do lugar aonde tu mora, para tu entender os hábitos da Alemanha, exemplos de cordialidade. É óbvio que a gente tem... pessoal, olha só, vamos deixar claro que a gente está numa rede nacional aqui, né? É óbvio que a gente tem pessoas da religião árabe, não há dúvida disso, que convivem muito bem com os ocidentais. Como a gente convive bem, por exemplo, eu convivo muito bem, o Suzuki é judeu, eu sou cristão, a gente convive bem sem problema nenhum. Sim. Como tem árabe, convive bem. Na própria Jerusalém, os árabes convivem com cristãos, convivem com judeus, e tá tudo certo na cidade de Jerusalém. Mas tem lugares onde são feitos redutos pelos próprios árabes, na Europa principalmente, basta tu procurar na internet, que cristão não entra, que ocidental não entra. Sim. Então esses guetos estão sendo feitos pelos próprios árabes e não é do xenofobia do povo local. É exatamente os lugares para eles manterem as suas tradições e muitas vezes de maneira muito mais radical. Eu só quero deixar claro o que eu estava dizendo antes aqui, que por que esses lugares do mundo não estão apoiando a guerra de maneira clara ou entraram no primeiro momento e se afastaram? Porque as suas populações já têm... parte delas já são de origem árabe. Então eles não vão nem conseguir soldados para lutar lá, porque eles já têm uma visão árabe do mundo, tu entende?
Só para deixar claro para as pessoas, ninguém está falando de xenofobia aqui, isso aqui é uma constatação da realidade, senhor. São dados. Basta tu procurar na internet e tu vai pegar o percentual dessas religiões acontecendo em cada um dos países. Ponto final. Basta procurar os dados e comparar. Show de bola. Vamos voltar? 2, 1. Estamos de volta aqui pela Panflix. Estamos aqui recebendo... Estamos de volta aqui na Panflix, recebendo o nosso Conrado, que é nosso parça. Ele sabe como é o off e o on. O off a gente fala na internet e no on a gente está aqui na Panflix, pela rede Jovem Pan, todo mundo escutando a gente. Nós estamos aqui discutindo um tema factual e polêmico. Meu querido Marinho, você pode dar uma breve sinopse, quem ligou o rádio agora, quem está na Panflix, sobre o que estamos falando? A gente estava discorrendo aqui e dissecando toda a repercussão sobre o incidente no Afeganistão, a saída apressada, atabalhoada e caótica dos Estados Unidos e as ramificações, as consequências disso mundo afora, né? Mas eu queria talvez trazer o debate agora, Zuzu, para o Brasil e aproveitar a presença do Conrado para dizer o seguinte. Conrado, eu pessoalmente posso até achar o Roberto Jefferson uma pessoa, além de estridente, histriônica e até execrável. Eu acho que a fundamentação que foi usada na prisão preventiva atual dele foi nebulosa, arbitrária e começa a criar mais uma margem ali de precedentes perigosos aí olhando adiante. Essa pelo menos é a minha visão. Apesar de que dessa vez, ao contrário do Daniel Silveira, que o pedido partiu do próprio STF, dessa vez partiu da Polícia Federal. Roberto Jefferson se elegeu a vida inteira com um discurso desarmamentista, hoje em dia está aí botando balaclava no rosto, ensinando coquetel molotov, leão conservador. Mas aí que tá, eu queria te perguntar, afinal de contas, qual é, na sua opinião, o limite entre a liberdade de expressão até atravessar o limiar na esfera criminal? Afinal de contas, como é que a gente define isso? Porque tem a esfera civil e a esfera criminal, penal. Você acha que o Jefferson, com as declarações dele, atravessou para a esfera criminal o suficiente para justificar essa prisão ou não? Quando a gente pensa em liberdade de expressão, meus amigos, nós temos que ter uma coisa muito ciente. Ou a liberdade é total, ou ela não é liberdade. Exato. Se a gente fala em liberdade de expressão, a liberdade tem que ser total. Se alguém acha ele um louco, se alguém achou ofensivo, que entre com seus requerimentos para comprovar que ele estava mentindo, comprovar que teve um dano, né? E a partir desses danos será ressarcido. Agora, a liberdade tem que ser total. O que a gente está vendo acontecer nesse mesmo processo, o STF vem vindo com agruras contra a nossa Constituição faz tempo, desde do próprio impeachment da Dilma. Quando o impeachment saiu, eles fatiaram o impeachment. Não, a Dilma só vai perder o seu cargo de presidente, vai ficar com os seus direitos políticos. Eu me lembro da cara do Fernando Collor de Mello, quando filmaram ele brabo, não acreditando que estavam dando esse golpe. Lewandowski foi indicado pelo PT, vinculado ao PT e está na nossa Suprema Corte. Depois disso, nós vimos aí o deputado Daniel Silveira, né, sendo preso pela sua manifestação, pelo seu livre pensar, ainda mais ele, que era um deputado e que poderia protegido pela Constituição das suas próprias falas. Mas o absurdo que a gente está vendo hoje, Marinho, é o STF investigando a polícia por aquele combate ao crime organizado na favela do Jacarezinho. Porque, para lembrar as pessoas, no início da pandemia, o STF disse que a polícia não poderia mais subir os morros, não pode mais combater o crime, não pode mais, a não ser com autorização. E o que a gente está vendo hoje é a polícia sendo perseguida e os bandidos soltos. O que a gente está vendo é a polícia fez uma operação, informou ao Ministério Público e, surpreendentemente, quando a polícia chegou para prender os bandidos, teve grande sucesso nisso também. Só não teve mais sucesso porque o próprio Ministério Público vazou informações. Quando os caras chegaram na base dos bandidos, estavam lá os documentos, todo o programa de como é que seria feita a subida do morro pelos próprios policiais. Então, senhores, a gente vive tempos muito sombrios, a gente tem uma completa inversão de valores. Aqui no Brasil, a gente tem o poste urinando nos cachorros e não ao contrário. E eu pergunto aí para quem está nos ouvindo se essa é a justiça que a gente quer, se essa Suprema Corte pode, assim, senhores, dizer o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, no momento que eles vão perseguir os policiais e soltam bandidos a todo momento.
Boa. Pois é. Conradão, pô, você tem que voltar mais vezes aqui. É bom você não falar muito também, senão você pode se complicar. Cuidado com o TSE também, cancela seu YouTube aí. Mas o que você pode falar sempre é o seu Instagram, que lá tem tudo. Tem o teu curso, é bom que a galera pode seguir, tem as informações aí. O Fernando Conrado, vai lá, dá uma prestigiada, vê os stories. Ele sempre tem um curso bacana. Verdade, senhores. Beleza? Verdade, vão lá me visitar no Instagram também. Hoje é meu aniversário, se tu não me segue ainda, vai lá, dá de presente, segue o Conrado, segue no YouTube também. Muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus, bom trabalho, tá, Você pode mandar também uma peça de salame no inbox do Conrado de presente, mostrando que a nossa audiência gosta de fazer um gracejo. Pega um bolo. Manda um bolo. Manda um bolo, aqueles bolo feio. Aqueles bolo horroroso. Sabe, aqueles bolo que vai fazer um mini e parece um Quasímodo. Bolinho de banana do Duane. Zuki, parabéns também, cara, pela tua gestão aí, tá de parabéns, tá sensacional o programa. Na minha gestão você continua, tá bom? Boa, Conradex, parabéns. Fernando Conrado. Fernando Conrado, esse grande homem que traz aqui esse jornalismo opinativo.